Bolsa, 150 mil pontos no final de 2021. O Active Risk Premium está acima da média histórica. PE, um dos principais múltiplos, abaixo da métrica histórica. Será que a bolsa realmente está barata ou está cara? Se quiser entender um pouco mais sobre a nossa visão da bolsa e como os principais fatores macroeconômicos podem influenciar, como inflação, Covid na segunda, terceira, quarta, 15ª onda, junto com a variante Delta, e além disso, entender esses principais pontos que a gente comentou. O que é Active Risk Premium? O que é Earnings Yield? Métricas utilizadas para fazer valuations de índices, como por exemplo o Ibovespa. Então para isso, fica até o final do vídeo que a gente vai bater em todos esses pontos. Fala pessoal, tranquilos? Vinícius, para mais aqui um vídeo falando um pouco de bolsa hoje, um pouco de valuation, será que está barato, está caro, vale a pena entrar na bolsa agora ou não? 150 mil pontos no fim do ano, é pensar muito alto ou será que é uma realidade? Então já vai falar um pouquinho disso nesse vídeo. Se gosta desse tipo de conteúdo, investimentos, bolsas, deixa aqui o like, por favor, que ajuda esse conteúdo a ser compartilhado para mais pessoas. Também se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. A gente está tentando retomar aqui aos poucos. Então agora com a frequência de um vídeo por semana, já é o quarto seguido. Tem uns vídeos aqui atrás, se quiser dar uma olhada do ano passado. Mas agora a ideia é retomar pelo menos um por semana para trazer esse conteúdo para vocês. Legal? Então, indo para o assunto de vídeo de hoje. Será que a bolsa está barata? Está cara? E 50 mil pontos, vamos comprar ou não a bolsa? Acho que um ponto que até falando com nossos clientes, muitos acabam perguntando: pô Vinícius, a gente está com possível variante Delta do Covid, alguns países voltando a usar máscara, então os Estados Unidos chegou a abolir o uso de máscara, estão pensando em retomar esse uso de máscara. O próprio Reino Unido, os casos voltando a subir, por mais que a vacinação esteja avançando, tem alguns indícios de talvez que a reabertura pode demorar um pouco mais ou um pouco menos para acontecer. Será que é o momento de comprar a bolsa? Será que ela está barata agora ou será que está cara para comprar? Além disso, temos a CPI do Covid acontecendo no Brasil, reforma tributária aí batendo na porta, vários pontos serem falados, que gerou bastante ruído na bolsa. Então sempre com aquele questionamento, será que vale comprar a bolsa agora ou não? Acho que um ponto importante de contar, que a gente sempre fala aqui, sempre vai ter argumentos para você não entrar na bolsa de valores. Então como assim? Então sempre vai ter alguma coisa que faltava para você entrar. Então se a gente pensar até uns anos para trás, teve greve dos caminhoneiros lá no começo de 2018, depois tivemos as eleições no Brasil, então era greve dos caminhoneiros, que vai acontecer, eleições, o que vai acontecer, 2019, e a reforma da Previdência, vai ser ou não vai, depois de 2020, Covid, como é que vai estar esse Covid, agora ainda tem Covid na mesa, CPI do Covid também para melhorar, todo esse lado político que no Brasil sempre tem, para atenuar os riscos econômicos. Então sempre fica essa dúvida, será que vale a pena comprar a bolsa? E a bolsa é aquilo, a bolsa é para sempre, não é agora ou amanhã ou era para ser ontem. Então bolsa é sempre para ter. Então ou você vai ter um pouco mais ou um pouco menos, dependendo do seu perfil, mas sempre nós devemos ter bolsa de valores, ainda por cima com juros mais baixos, o juros estruturalmente mais baixo. Ainda é um ponto que as pessoas perguntam, Selic subindo ainda, Selic está 4,25 agora, mas com previsão de chegar próximo a 7 aí no final de 2021. Será que é o momento de ir para a bolsa? Porque a renda fixa vai começar a ter, será que não vai ter um fluxo de volta para a renda fixa? Então sempre tem esse questionamento. Então a gente vai tentar também responder alguns deles aqui com alguns dados ao longo do vídeo. Mas principais pontos sempre vai ter ruído para a bolsa, então ainda por cima, esse novo viés de inflação, o IPCA vindo bem acima da meta esse ano, mas sempre tem que ter bolsa, uma pessoa vai ter mais, outra vai ter menos, a depender do seu perfil, mas uma parcela ali, sempre importante ter em renda variável, então acho que esse é o principal ponto. Então uma métrica que a gente usa bastante, quando a gente vai fazer precificação de índices, então quando você vai fazer uma precificação de empresas, dificilmente você vai usar múltiplos por si só, por exemplo, preço-lucro, EV/EBITDA, assim por diante, você usa mais métricas de fluxo de caixa descontado. Mas no caso de índices, é bem comum nós utilizarmos alguns múltiplos para fazer esse valuation se está caro, barato. Se compara os múltiplos com múltiplos históricos, compara com múltiplos de outras bolsas e assim por diante. E com isso, tem uma outra métrica que é bastante usada, que é chamada de Earnings Yield, que seria basicamente o yield do lucro, que earnings seria como se fosse lucro em inglês. Muitas pessoas estão familiarizadas com Dividend Yield, que é o dividendo em relação ao preço que você pagou, que você recebeu. E muitas pessoas acabam comparando o Dividend Yield com a Selic. E é uma puta baboseira fazer isso, porque não faz sentido nenhum você comparar um ativo de renda variável, que é o dividendo, que é a parcela do lucro que a empresa resolveu te dar, sendo que você como acionista recebe todo o lucro da empresa, uma forma de dividendo, outra forma reinvestida na empresa própria, versus uma taxa de juros spot de curto prazo. Então assim, tem nada a ver um casamento com a outra, bolsa, duration, mais de 10 anos, depender ali dos ativos que você trabalha. Aí você vai ter uma renda fixa,
né, que seria basicamente o livre de risco do país, né, que é a Selic, versus uma parcela do lucro que uma empresa pode vir a distribuir, que seria o dividendo. Então, comparar dividend yield com taxa de Selic, puta, já esquece isso, que se alguma pessoa que você conhece faz sua comparação, é mais para vender algum dado específico do que realmente saber do que está falando, porque não faz sentido a comparação. Já falou até aqui algumas vezes que dividend yield de FII deve ser comparado com a taxa da NTNB, né, as NTNBs longas ali, provavelmente o IMAB, e não comparar com a Selic. Né? De novo, não faz sentido comparar a taxa spot de curto prazo de renda fixa versus você comparar retornos de renda variável. Então, esse Earnings Yield, né, é basicamente o PL ao contrário. Né? O PL que é? É o preço sobre o lucro. Se a empresa custa R$10 e lucra R$1, seria 10. Né? Então, preço 10, lucro 1, então seria R$10. Se você tivesse, né, o Earnings Yield dessa empresa, seria 1 dividido por 10, né, que seria 0,1, que dá 10%. Aí esse Earnings Yield seria basicamente, né, o lucro que você ganha por cada preço que você paga, em percentual. Aí isso você pode comparar com a taxa de longo prazo dos ativos do Brasil, né, normalmente comparável com a taxa pré-fixada das NTNBs. Porque normalmente a gente fala que as empresas listadas, elas protegem da inflação no longo prazo, pelos seus contratos, né, serem ajustados pela inflação e assim por diante. Então a gente pode considerar esse Earnings Yield como sendo um Earnings Yield real, né, uma taxa real acima da inflação. Então você pega e compara esse Earnings Yield versus as taxas praticadas nas NTNBs, até podem ser as mais longas. Isso a gente olha que no Brasil hoje está bem atrativo. Vou deixar passando talvez aqui no canto o gráfico, onde ficar mais visível para vocês, do histórico, né, de como foi esse Earnings Yield no passado comparado com essas taxas de NTNB longa. Olhando, né, a gente está com basicamente 10% de Earnings Yield comparado com 4% das taxas das NTNBs. Basicamente, né, a gente estaria comprando um índice que lucra 10, pagando 100 por ele, né, seria 10% de Earnings Yield, contra uma NTNB, né, uma taxa longa, pagando IPCA mais 4%. Já daí a gente já olha que é aquela falácia de a Selic está subindo, vai tirar dinheiro da renda fixa. Não, porque ainda tem bastante prêmio da renda variável versus a renda fixa, dado que mesmo a Selic a 2, a taxa de juros, né, longa do Brasil, que é onde precifica as NTNBs, não caíram tanto. Né? Então, os juros longos, que realmente precifica os ativos de renda variável, não caíram tanto como a taxa, né, ali de renda da taxa da Selic. Então a gente já vê que a gente tem um prêmio aqui de 600 basis points, né, 6%, do que o IBOV, né, o Earnings Yield do IBOV, traria versus a nossa renda fixa. E outro ponto, que a gente compara, né, essa diferença que é 6%, a gente chama de Equity Risk Premium, que seria basicamente, né, o prêmio pelo risco de mercado que você está correndo. Então seria 6% esse prêmio de risco que você está correndo. Poxa, né, você está correndo 6% de risco, desculpa, você vai ter um retorno de 6% a mais correndo esse risco. Só que, né, como a gente pode comparar para ver se está barato, se é muito, se é pouco? A gente compara com o histórico, né, também. Deixa eu passar um gráfico aqui do histórico do Equity Risk Premium aqui do Brasil. Você vê que a média histórica é próxima de 4,5 e nós estamos próximo a 6 hoje. Então, só trazendo esse Equity Risk Premium para o mesmo patamar do histórico, né, assumindo que ele faça isso, nisso a gente já teria uma bolsa próxima a 142 mil pontos. Né? Então, já seria um gap, hoje está na casa dos 125, que eu estou gravando esse vídeo, seria quase 20 mil pontos a mais só do índice e para suas médias negociadas. Isso se não acontecer nenhuma revisão de lucro, né, que seria parte de um dos fatores dessa conta, para cima. Se a gente olhar, né, se vocês pegarem os últimos temporadas de resultados, que até está começando mais forte nos Estados Unidos hoje, essa semana temos 50% do S&P reportando, e no Brasil começando a temporada, muitas vezes nós temos se surpreendido positivamente na temporada de resultados. Isso quer dizer que as empresas estão lucrando mais do que o esperado, fazendo que tenham revisões de projeções futuras. Nosso PIB no Brasil tem melhorado bastante, trazendo projeções futuras, commodities em alta, nossa bolsa é muita commodity, então o dólar ainda não está caindo muito, então também muitas exportadoras ganham com o dólar mais alto. Então todos esses pontos, muito provavelmente, a gente deve ter revisões de lucros para cima, tanto nessa temporada agora e nas outras duas até o final do ano, e com isso, por mais que a gente venha a negociar uma métrica igual que a gente tinha no passado, histórica, tendo uma revisão de lucros para cima, nós teríamos uma possibilidade de bater ali os 150 mil pontos, que eu acho algo super factível de acontecer esse ano. Mesmo a bolsa estando a 25 pontos abaixo disso, né, muitas casas não vão falar isso porque esse pessoal do sell-side, né, que vende relatório, muitos deles acabam ajustando ali, né, a revisão deles quando a bolsa está chegando um pouco mais próximo e aí falam, não, agora vamos colocar um pouquinho mais para cima e assim por diante. E um dos pontos que tem fazendo com que a nossa bolsa não subisse tanto quanto lá fora está subindo bem, é as nossas ofertas, tanto IPOs quanto follow-ons, tem acontecido bastante aqui no Brasil. Né? Acho que, se não me engano, até hoje a gente teve quase o mesmo volume do que nós tivemos no ano passado.
um pouquinho abaixo, isso na metade do ano. Isso, né, muito fluxo vai para esses IPOs, esses follow-ons, né? Magazine Luiza, se não me engano, foi 4 bi de follow-on, vai ter o IPO da Raizen, que é gigante, BR Distribuidora. Isso, né, muita parte do fluxo que iria para o mercado secundário, que é para a bolsa subir, está indo para essas ofertas. Então, no curto prazo, a gente tem, né, essa questão do Covid, reforma tributária, CPI do Covid, junto com um fluxo grande para ofertas primárias, tira um pouco do mercado secundário e com isso a bolsa não está subindo tanto quanto lá fora, né? Quase toda semana o S&P Balt é all-time high. Então, esse é um ponto importante vocês terem uma ideia, né, que a visão é de a bolsa para cima, né? A XP está com visão de 145 mil pontos, mas acho que 150, um número mais redondo, é bem factível, dado projeções de aumento de lucro para os próximos, né, temporadas de resultado, a gente pode até ver uma agora, projeções de PIB para cima, dólar, né, por mais que a gente tenha uma visão um pouco mais fraca do dólar, o dólar deve passar para 4 de novo, talvez uns 4,80. Isso, né, com os commodities em alta, é até um ponto engraçado, né, o ESG, que deveria ser algo amigo do meio ambiente, está fazendo com que as commodities subam, porque, né, a oferta da parte de commodities, né, minério, petróleo, etc., teve muito pouco investimento nos últimos anos, dado o pessoal não querendo alocar, né, recursos nesses ativos que não são sustentáveis. E com isso, a oferta está muito alta, a demanda está muito alta porque é crescimento, retorno da economia, até a questão do próprio ESG, a gente vai precisar de muito cobre para ativos elétricos, então muito ponto desse ESG deve trazer commodities para cima. Brasil é exportador de commodity, também, né, não só commodities metálicas, mas as agrícolas estão indo super bem, né, então você deve ter percebido, né, carne bem cara aqui no Brasil, etc. Né, a inflação de alimentos está muito alta, vai ser positivo para a nossa bolsa, dado, né, que nós somos exportadores e para a economia também. Então, acho que desses pontos, bem plausível, a gente bateu 150 mil pontos no final do ano, só com esse ajuste de negociar igual à média que a gente negociava no passado. E acho que outro ponto legal também de trazer, deixar um gráfico aqui passando, é o desconto da nossa bolsa brasileira, né, Ibovespa versus o S&P 500. Né, claro que isso aqui é neutro, a moeda não tem nenhum efeito do dólar, o dólar não tem nenhum efeito nesse gráfico específico, é bom vocês terem de atenção. A gente está negociando abaixo, bem abaixo, quase 2 dias padrões da média histórica que a gente negocia de desconto em relação ao S&P 500. Né, o múltiplo de preços-lucro. A gente sempre negocia um desconto, né, abaixo, porque lá tem muito mais tecnologia, o crescimento, etc. Negocia a um preço sobre lucro maior, porém, nós vamos ter, né, esse ponto específico de sempre ter um desconto, só que o desconto está muito excessivo. Estamos muito abaixo da média histórica. Então, em várias métricas, né, quando você compara a bolsa contra os emergentes, para os emergentes, contra os Estados Unidos, contra ela mesma, no seu histórico, nós estamos, né, negociando a múltiplos muito baixos e ainda por cima com um cenário bem construtivo para as bolsas, para as empresas listadas, principalmente aquelas que são componentes do Ibovespa. A gente pode colocar como financials, né, a parte de bancos, aqui estaria menor posicionada dado o cenário macro, de fintechs, né, e o aumento da competição. Não, legal, então só para finalizar o vídeo, um ponto específico, né, a gente tem falado bastante aqui, né, até agora de Ibovespa, né, do índice Ibovespa, que seriam as principais ações listadas na nossa bolsa. Mas se vocês pegarem para analisar uma a uma, vão ver que tem empresas que estão negociando a múltiplos muito baratos e empresas negociando a múltiplos muito caros. Tudo que a gente falou aqui é uma média da bolsa brasileira. Muito provavelmente, né, das 70 empresas basicamente que estão lá, vai ter algumas que vão gostar, outras que não vai gostar. Investir em renda variável não é comprar Ibovespa, né, um ponto muito importante. Então a gente acredita que até as empresas que a gente acaba investindo aqui dentro vão se valorizar ainda mais do que o Ibovespa. Né, nós seguimos algumas carteiras aqui no escritório que estão com uma performance muito acima do Ibovespa. Então a gente pode até ter que a bolsa chega a 50 mil pontos no final do ano e a nossa carteira chegasse como fosse uns 170 mil pontos. Né? Então, dado que a gente vai escolher empresas que vão performar melhor, provavelmente, do que o nosso índice como um todo, aí até o final do ano, nos próximos 12, 24 meses. Então, até se quiser conhecer um pouco dessa carteira que eu estou falando, deixa aqui nos comentários, ou me chama no e-mail que eu vou deixar na descrição, para vocês entenderem um pouco mais o que são esses pontos, dado que é uma carteira que tem performado muito acima do Ibovespa nos últimos anos. E mesmo assim, para quem quiser ter uma alocação mais passiva, a gente acredita que deve ter um resultado bem positivo, principalmente nesses até o final do ano, nos próximos 12, 24 meses. Sempre lembrando, né, renda variável é a longo prazo, não compra querendo especular para os próximos 3, 4 meses, que é aquilo. Sempre tem aquele risco de cauda, a variante Delta realmente pode existir a Delta, a Ômega, a Phi, a Rho, e aí com isso atrasar mais ainda as aberturas das economias, assim por diante, e atrapalhar nosso mundo de renda variável. E um ponto positivo, T10, juros americanos tem caído bastante, que, né, custo de capital do mundo inteiro, então isso tem estimulado as economias. Então, muito provavelmente, a reforma tributária passando um pouco mais tranquila, sem afetar tanto nossas empresas listadas na parte negativa, CPI do Covid saindo da frente. Aqui, né, voltando ao Congresso, ele já deve ter uma população bem vacinada aqui no Brasil, a nossa economia voltando a reabrir, né, a gente está tendo um PIB muito forte mesmo fechado, ainda tendo temporada de resultados positiva, nós devemos aí ter o segundo semestre com a força da bolsa bem grande, dado que a gente está com um patamar bem próximo do início do ano. Né? Então, já chegou a bater o time high esse ano, mas está negociando hoje
a preços próximos ali do começo do ano de 2021 e a gente deve fechar o ano 2021 bem positivo. Legal, pessoal? Aqueles seus pontos, atenção, né? Não comprar renda variável, não é só comprar Ibovespa, tem outras coisas muito boas para dar uma olhada. E caso queiram conhecer mais nossa carteira, nosso trabalho, deixa nos comentários. Valeu, até mais.